lives, eu sou exatamente esse cara. Só que nas lives, lógico, lá a gente também tem momento que a gente traz meio que um personagem à tona, porque é o nosso lado brincalhão. A gente gosta de fazer piada, de falar abobrinha também, né? Coisas que a gente não faz quando a gente tá conversando de maneira séria com alguém, por exemplo, né? Isso que é o bacana, inclusive, das lives, né? Essa mudança, assim, né? Onde o humor vem muito à tona, sabe? E através do humor, eu aproveito pra tentar mandar uma mensagem legal pra molecada. Então na minha live, você vai entrar lá, você vai ver muita molecada com problema de vida que vão lá pedir conselho. Conselho de relacionamento. De várias coisas, Vilela. Você fica impressionado. Você fala vê? assim, cara, como pode? Os caras não têm um diálogo desse em casa, né? Exato, exatamente. Eu fico pensando, como pode? Parece que o menino, a menina é largada. Parece que não tem pai e mãe. Mas a maioria é largada. Porque eles né? cometem erros banais na vida deles, seja com relacionamento, seja relacionado ao trabalho, qualquer coisa do tipo. Coisas que uma pessoa, quando ela tá lúcida, ela para pra pensar, ela não comete esses erros, sabe? Então a turma fica lá conversando comigo sobre isso, sabe? Aparece muita gente assim lá. E também aparece a molecada que vai lá só pra avacalhar, né? Que fica mandando os donate idiota lá, sabe? E é legal porque deixa a live até assim, todo mundo dá risada, sabe? Donate do quê? Xingando, falando, tipo, sei lá, qualquer tipo de abobrinha, sabe? Sei. Usando palavrão lá, falando umas groselhas dessa, né? Só que daí acaba que a molecada que tá vendo a live gosta, todo mundo dá risada, sabe? Porque sai naquela voz do Google lá, né? A voz robotizada, fica engraçado. Às vezes eu tô lá no meio, eu tô reagindo aqui a um corte seu, de um debate interessante, sabe? Então a gente tava lá sobre criacionismo, por exemplo, né? Aí chega um ateu de merda, tá puto. Porque eu tô falando que a Bíblia tem razão, por exemplo. Eu tô lá falando da Bíblia, por exemplo. O cara chega lá e manda um donate xingando. Tipo, falando que é tudo fraude. Deus é fraude. Vocês vão tudo pro inferno. Tipo, o cara é ateu, mas fala que vai pro inferno e fala que Deus é uma fraude. Sabe umas paradas que não faz sentido? E chega lá esses caras. O Paquito quer falar. E o que é Não, e Paquito? tem aquele famoso que o cara dá um sub ou um donate e manda Isso. 9,99, Isso, esse é de monte. 999. De monte. Ah, pra ficar lendo? Porque a voz do Google fica lendo. E é muito Não. engraçado falando 9. Agora esses filhas da mãe, eles estão com uma mania na minha live que eles ficam mandando... Em vez de mandar 9,99, 999, eles mandam assim, saia do zap. Saia do zap. Porque o que acontece? Enquanto eu tô fazendo live, Sim. eu evito mexer no celular. Mas às vezes tem mensagens que eu preciso responder. Só que, bicho, se eu pego o celular um segundo pra responder alguém, os caras já mandam. Saia do zap, sai. Eles começam, sai, Xandão. Você tem que ficar prestando atenção no seu público só. Você não pode fazer isso com a gente. Nossa. A molecada fica doida, sabe? Eles ficam mandando um monte dessas paradas lá. Eu racho o bico, É uma cara. comunidade mesmo, assim. O pessoal uma comunidade. se sente pertencendo... Isso. Fazendo parte de uma comunidade. Exatamente, esse sentimento que é bacana. Por isso, Vilela, que eles levam em consideração, muito em consideração, o que eu falo. Isso é que é mais engraçado de tudo, né? É uma responsabilidade também. Muita né? responsabilidade. Desde que eu comecei a fazer live, Vilela, eu mudei a vida de muita gente. Se eu fosse pegar o meu Instagram e ver todas as mensagens que eu recebi, são, assim, milhares mesmo. Milhares, milhares, milhares. São coisas que você, às vezes, você nem para pra pensar e entende que você é capaz de mudar tanto a vida de alguém. Porque a motivação que eu passo, essa questão de cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem-estar emocional, espiritual, buscar pelo autodesenvolvimento do ser humano nessa vida, que é o que vai garantir a nossa salvação, que é sempre isso que eu prego nas minhas lives. Não que eu prego que eu seja um tipo de pastor, padre, nada. Prego no sentido, assim, genérico da palavra. Que eu falo nas minhas lives, acaba ajudando muito essa molecada na vida deles. Porque, como você falou, eles têm falta de exemplo. Eles não têm uma direção. Eles não conseguem olhar pra frente, muitos deles, e ter uma perspectiva boa do futuro. E aí acabam que eles caem, acabam cometendo aí os pecados atrelados à carne aí do ser humano e acabam prejudicando a vida deles. Só que o problema é que muitos deles não percebem que isso está acontecendo. É uma coisa que age de maneira silenciosa na nossa vida. Quando eu cometo um erro, por menor que seja hoje, e eu não percebo, pode ter certeza, amanhã eu vou errar de novo. E aos poucos esse erro ele vai virando uma bola de neve. Aquilo vai trazendo uma energia ruim para minha vida. E quando explode essa bomba, chega o ponto do cara me mandar um donate desesperado por conta de um relacionamento dele que tá conturbado já faz muito tempo. E daí quando eu pergunto pra ele, eu falo, cara, me fala um pouco como foi a trajetória do seu relacionamento. Me fala um pouco dos detalhes. Quando ele fala os detalhes, tudo fica claro. Entendi. Só que é claro pra nós que tá vendo a situação de fora. Só que o cara que tava passando por aquilo durante aquele processo, ele não teve capacidade de enxergar. E por que que ele não teve capacidade de enxergar? Porque faltou a comunicação, faltou o ensinamento, que tem que vir antes da atitude. Primeiro a gente ensina. Primeiro a gente pensa no que deve ser feito de maneira correta. Depois a gente passa a vivenciar coisas para tomar as melhores decisões, certo? Então o que eu percebo hoje em dia é que através dessa pegada motivacional que eu sempre trouxe na minha live, do cara se cuidar, ter postura, ter boa índole, cultivar bons valores,
Adquirir preparo, ser um cara, assim, interessado em assuntos como o que você comenta aqui no seu podcast, por exemplo. Porque eu garanto pra eles, eu falo, gente, vocês precisam buscar por assuntos interessantes. Parem um pouco de ficar atrás do que o gado fica. Futebol, negócio de apostas, aí todas essas coisas que vocês estão fazendo hoje em dia, para um pouco de dar valor a isso que não tá agregando em nada na vida de vocês e busquem por informações que são boas, pessoas que estão dispostas a encontrar a verdade. Porque eu sigo essa filosofia, que inclusive eu aprendi isso com o Dr. Enéas, que o ser humano que busca pela verdade, ele consegue ser livre.